Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. E a palavra de hoje está escrito no livro Evangelho de João 1, verso 1. Vou deixar aqui alguns versículos para que podemos estar meditando na palavra de Deus esse dia que está reiniciando. Coisa boa e agradável é estar buscando o nosso Deus. E quando nós fazemos isso, primeiro horário de nossa vida, de nosso dia, quando nós acordamos, isso é muito bom, porque começamos com os dois pés firmes, porque estamos falando da palavra de Deus, e a palavra fala que no princípio ela já existia, e ela era Deus, ela é Deus. Então, se nós estamos começando com a palavra de Deus, estamos começando bem. Agora são exatamente 5:30 da manhã e é muita alegria que eu compartilho essa palavra com todos que vão assistir esse vídeo, porque é a primeira coisa que eu estou fazendo depois de ter orado, depois de ter levantado de minha cama. Amém? Vamos começar? Vou deixar aqui alguns versículos para que podemos começar nosso dia bem. Amém? E a palavra fala assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam. E a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morreu entre nós, cheia de amor e de verdade, e nos vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem
depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do céu, do seu amor, com benção e mais benções. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus. E está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Que palavra tremenda. Que palavra abençoada para nosso dia, para começar o nosso dia. A palavra fala que Deus enviou João na frente para anunciar a luz ao mundo. Mas o mundo não creu. E Deus enviou Jesus, seu Filho único, para que aqueles que creu nele, fosse chamado de filho. E se nós crer em Jesus, se nós crer na palavra, que é Deus, nós temos o direito de ser chamado filho de Deus, não por meios naturais da terra, mas por causa da palavra, que é Deus, e por meio de Jesus, que deu sua vida na cruz, para que nós crer que Ele é Deus, nós recebemos esse direito de ser chamado de filho. Olha que honra. Nós era perdido, não tinha esperança, e Deus enviou seu Filho único para nos dar essa esperança, ser chamado de filho e viver uma nova vida. E é por isso que é uma alegria começar o dia falando dele, falando dessa luz que nos cobre, que nos ilumina. Então fica aqui essa palavra abençoada, que Deus nos abençoe, continua nos guiando e nos dando sabedoria. Compartilhe esse vídeo, dá like, para que podemos alcançar mais e mais pessoas com essa palavra. O propósito aqui é alcançar mais e mais almas. E como que nós fazemos o bem? É compartilhando a palavra de Deus e aí um ajudando o outro. Eu faço minha parte, quem compartilha faz a dele. E assim nós vamos evangelizando, fazendo o que a palavra que Deus nos ensinou. E que os ouvintes, venham acreditar nessa luz, na palavra que é Deus, para que todos venham a ser chamados de filhos de Deus, porque só os que creu é chamado filhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.